Olá, gente, tudo bem? Valmir Moratelli aqui da coluna Veja a Gente, diretamente do YouTube. Hoje nós vamos entrevistar Ailton Krenak. Temos a honra de conversar com um ambientalista, com um filósofo, com um escritor, com um poeta, líder indígena, enfim, são tantas colocações até chegar no nome de Ailton Krenak que a gente ficaria aqui alguns bons minutos para poder apresentá-lo. Ailton, muitíssimo bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite pelo nosso bate-papo. Te agradeço. Sei que você está corrido aí com 1000 coisas para poder fazer, mas a gente vai ser breve para poder ter uma conversa leve e interessante aqui na Veja a Gente. Você me ouve bem? Tá tudo certo, Ailton? Ótimo, Valmir. Obrigado pela atenção, por ficar aí esperando a minha conexão. E vamos conversar um pouco. Vamos lá. Eu estou aqui... eu estou em casa. Está em casa? Está em Minas? Então tem o tempo todo do mundo. Tá certo. Ailton, a gente passa, né, nos últimos tempos, principalmente nesse nosso último mês aí, novembro, foi um mês com recentes ondas de calor, né? Calor muito forte. Temos tido notícias sobre deslocamento das grandes icebergs no norte do planeta, o aumento das temperaturas dos oceanos, enfim. Há vários indícios que a própria natureza tem dado de que nós estamos muito perto de um ponto de não retorno do planeta. Eu queria já começar esse bate-papo ouvindo do senhor a respeito disso. O que pensa sobre isso? Ainda é possível adiar o fim do mundo, Ailton? Então, Valmir, e quem estiver nos acompanhando na conversa, a experiência dos últimos 30 anos planetária é de mudanças tão agravadas em diferentes continentes que nós temos quase 1 bilhão de pessoas na condição de refugiado e desempregado e passando fome. Quer dizer, 1 bilhão de pessoas é significativo, mesmo sabendo que nós somos 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão de gente sem a mínima condição de viver, vivendo no esgoto, é o que nós temos com guerras e uma falta de criatividade nas lideranças globais, em que a maioria deles não é capaz de articular nenhuma ideia acerca do seu país e da corresponsabilidade que o seu país tem com as condições de refugiados, de pobreza no mundo. Eles acham que cada um se vira como pode, que é essa ideia neoliberal, doente, capitalista, que acha que pode comer a terra e depois nós vamos continuar, sei lá, preambulando por aí como refugiados. Outro dia, numa entrevista para alguma revista, eu disse que nós vamos acabar todos, sem exceção, virando refugiados da terra. É uma imagem terrível, né? Você supor que vai ter bilhões de pessoas vagando, feito zumbi pelo planeta, com um ar cada vez mais irrespirável, e com uma qualidade de vida muito ruim para todo mundo, não é só para alguns, não. Basta lembrar do que foi a pandemia. Durante a pandemia, todo mundo sentiu na pele, né, todo mundo, é uma licença poética falar todo mundo, porque definitivamente teve gente que escapou a tudo, e vai continuar escapando, inclusive, a um eventual fim do mundo. Perfeito. A gente tem aqui no seu livro A Vida Não é Útil. Queria trazer aqui um trecho que me chama muita atenção, Ailton, que você fala sobre vício de modernidade. Deixa eu só ler esse trechinho aqui, porque eu queria que você pudesse comentar a respeito. Você fala que nós estamos vivendo atualmente viciados em modernidade, né? A maior parte das invenções é uma tentativa de nós, humanos, de nos projetarmos em matéria para além dos nossos corpos. Acho isso muito forte. Isso nos dá uma sensação de poder, de permanência, a ilusão de que nós vamos continuar existindo. Queria que você me contasse um pouquinho sobre essa percepção de vício e modernidade que você critica no livro. Obrigado, Valmir. É uma ideia quase que central nos meus últimos 3 livros, Ideias para Adiar o Fim do Mundo,
A Vida Não É Útil e Futuro Ancestral, que saiu, o último saiu em dezembro, né, do ano passado, Futuro Ancestral. E nesses três ensaios, eu questiono a ideia de que nós vivemos no mundo e trabalhamos no mundo para prosperar e promover a vida, digamos assim, um certo bem-estar para todo mundo. Eu botei isso em questão, isso é mentira. Qualquer um que disser que vai fazer isso é mentiroso, Valmir. Qualquer governo. Pode ser um governo bonzinho, pode ser um governo autoritário que disser que vai fazer isso, é mentira. Admirável é um mundo novo. Então, nós estamos no admirável mundo novo, onde a ideia de admirável podia ser sinônimo de estupefato. Uma humanidade que perdeu a perspectiva de si mesmo, não tem memória de quem é, e anda por aí preambulando, dando golpes, atacando os outros povos, eliminando, aniquilando, e nos botando à beira de um colapso global. Essas lideranças políticas deviam ter vergonha de estar ocupando o lugar de liderança entre os seus representantes, né? Eu não faço parte dessa arquitetura de governança do mundo e olho ela com uma agonia da incompetência das pessoas e da falta de sentido mesmo. Outro dia eu falei que os governos do mundo inteiro hoje agora são serial killers. Eles brincam de fazer guerra e de aniquilar suas populações, em qualquer continente, até na China. Perfeito. Ailton, você participou, né, Ailton? Eu vou te chamar de você para a gente poder ter um papo mais informal, tá? Se você me Por permite. favor, né? Só falta você me chamar de senhor, né, Valmir? Tá certo. Ailton, você participou, né, ativamente da Assembleia Constituinte de 87, né? Foi um dos momentos mais marcantes que a gente que ficou para a história, sua participação durante o período da formação da Constituição. Eu queria que você me falasse, mais de 30 anos depois, Ailton, como é que você vê os direitos dos povos indígenas colocados na prática hoje no Brasil? Olha, Vami, é importante a gente observar o seguinte: colocados na prática, você só pode botar alguma coisa em prática a partir do momento que ela é construída, que ela é arquitetada. A importância da Constituinte em 87, 88 foi a oficina que projetou esse tipo de realidade que nós estamos vivendo hoje, onde está lá inscrito a garantia dos direitos ambientais amplo para todo mundo, para todas as pessoas, o direito a uma vida saudável, a um meio ambiente limpo, protegido, guardado contra o dano e tal. Mas hoje todo mundo investia em agricultura, né? Nós somos um dos países que mais consome agrotóxico, e tem uma campanha chamada O Veneno Está à Mesa, que é um alerta de que a maioria das pessoas não sabe, mas que as coisas que eles compram na feira e levam para fazer aqui em casa já está envenenado. E eu, curiosamente, observei a semana passada que eu fiquei hospedado na casa de dois amigos fora aqui da minha turma, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, e eu observei que ninguém come em casa. As pessoas não cozinham mais em casa. E eles vão para o restaurante, compram comida pronta. Essa indiferença de nós, pessoas humanas, com o que nós comemos, é uma tragédia assim, monumental, porque nenhum bicho desconhece o que ele come. E o Homo sapiens, ele está comendo qualquer coisa, ele vai acabar comendo pedra desse jeito. Uhum. É muito complicado tudo isso, principalmente porque a gente vive numa grande crise, né? Seja ela climática, que é a crise atual que a gente tem debatido, mas também uma crise social que nunca é resolvida, né? No país, principalmente, em que a gente, apesar de ser grandes produtores de comida, também temos uma das maiores populações do mundo que passa fome ainda hoje no século XXI. Então há um contrassenso muito grande dessas relações de produção e de chegada no consumo, né, Ailton? Valmir, isso é só o equilíbrio das coisas, porque se você olhar desde a Revolução Industrial, nunca teve para todo mundo, sempre tem para alguns. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu falo que existe um clube, um seleto clube que tem os atributos de humanidade, o resto é a subhumanidade. Nunca vai entrar no clube.
Então, vale para o começo da Revolução, lá no final do século XIX e XX, vale agora também, que ela já bateu na praia, e tem muita gente que diagnostica esse tempo que nós estamos vivendo como um conjunto de paradigmas que foram sendo fraturados ao longo do século XX e que chegou no século XXI totalmente vazio de qualquer proposta para lidar com a complexidade de sociedades numerosas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas. A gente cresceu demais, a gente cresceu feito sei lá, um dano gigante. E eu vivo aqui à margem do Rio Doce, aquele rio que a mineração arrebentou com ele, tem 8 anos e vai ficar mais uns 20. Com as pessoas daqui dessa aldeia vão continuar sendo supridas por caminhão-pipa, trazendo água de centenas de quilômetros daqui, porque a bacia do Rio Doce está empesteada pela mineração. Ah, tudo bem, as pessoas vão falar, mas a Vale do Rio Doce, a BHP, Billington e a Samarco foram responsabilizadas e estão tendo que indenizar, que levar água, levar comida. Tá, eles tiveram que nos confinar dentro do nosso território e manter a gente aqui sob vigilância, que é isso que essas corporações estão fazendo no mundo inteiro. Só que eu tenho um exemplo daqui do quintal de casa. A 300 metros da janela aqui, onde late o cachorro, passa o Rio Doce. E eu não tenho coragem de botar minha mão dentro dele. Então, assim, é um absurdo. Então, a gente tem que pegar um exemplo microscópico, tipo o rio que passa aqui na nossa aldeia, para a gente poder falar do macro, que é o global. O que está acontecendo no mundo? Nós estamos percebendo que pedaços de continente estão sendo predados, seja pela extração de mineral, petróleo, água, madeira, seja por bombardeios reais, como esse que Israel e a Rússia estão promovendo na Europa. Não vou nem entrar em detalhe, porque o noticiário sobre isso é sangrento, né? Mas nós estamos assim, o mundo está um pagode e as lideranças mais competentes do planeta não conseguem fazer lé concré, um sapato em cada pé, lé concré, um sapato em cada pé. Só rindo, né, Ailton? Só rindo mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita na benevolência ou nas boas atitudes do agronegócio? Olha, dizem que quando John Ford fez o primeiro Ford Bigode, o primeiro protótipo do carro popular, ele botou um anúncio dizendo: um dia você vai ter um, né? E ele acelerou a venda de carro no mundo inteiro. Então, assim, o comércio, o mercado, a invenção de produtos, a mercadoria, ela não tem nenhuma responsabilidade social. Ela é um desastre que enriquece muita gente, nem tanta gente assim, e que causa uma dívida ecológica, planetária, que ninguém vai pagar. Então, isso é um calote, é uma economia de calote, essa economia de mercado, que vive do extrativismo. Eu não vejo nada de bom nisso. Assim como desconfio do saco do Papai Noel. O que teria nesse saco do Papai Noel, Ailton? Com certeza é bugiganga. É bugiganga que os pais vão ter que pagar. Muitos pais vão ter que pagar a bugiganga do saco do Papai Noel antes de ter que comprar o material escolar em janeiro, onde eles vão arrancar os cabelos. Porque se você tiver 2, 3 crianças para comprar material, você arranca os cabelos. E você fica vendo as pessoas fazendo conta. Fora de brincadeira, me dá dó. Eu não estou, como é que chama? Não estou fazendo um comentário folgado, mas me dá dó ver o tanto de famílias que chegam no final do ano em pânico se vão conseguir manter os filhos na escola o ano que vem. É o fim da picada. Isso não deveria ser assunto para nenhuma família ficar doente. Isso deveria ser política pública. Todo país tem que ter política pública. Se um país não tiver política pública, ele não é um país, ele é um acampamento. Que me perdoem os ciganos, que tem uns
acampamento muito bacana, né? Perdoe os ciganos, é isso? Botam uma rede na mata, acampamento de muito bom gosto, né? Falhou um pouquinho só a ligação aqui, a nossa Você conexão no ficou um final. Você pouquinho estava fora do falando uma ar? comparação com os ciganos, era isso? Porque eu tinha falado que uma nação tem que ter uma política pública para a educação. Se não tem, é um acampamento. Depois eu vi que eu podia ofender algum amigo meu cigano, ou até o sem terra, que tem seus acampamentos também, mas os acampamentos deles são muito organizados, vende produtos sem veneno, tem uma agricultura familiar, são adeptos da agroecologia, quer dizer, viva os acampamentos de agroecologia espalhados pelo planeta todo. Agora eu estou achando que não é suficiente plantar só no meu quintal, ou no quintal de perto da minha casa. A agroecologia deveria ser uma política para esse governo e falar lá em Davos, falar nessas conferências de clima. Eles tinham que chegar e falar: não adianta ficar com papo furado, a gente tem que plantar árvore no planeta inteiro para ter água, para ter sombra, para diminuir o aquecimento global e para a gente ficar um pouco mais decente do que habitar um planeta predado, né? Totalmente arrasado. Nós estamos vendo dois rios importantes da Amazônia, o Solimões e o Rio Negro, com a calha dele no fundo e embarcações apodrecendo, penduradas nos barrancos perto de Manaus, de Tefé, Benjamin Constante, mesmo São Gabriel da Cachoeira, lá no alto Rio Negro. Quer dizer, são rios onde o povo daquela floresta sempre viveu em abundância, agora estão tendo que pedir o quê? Barril de água, galão de água. É uma baixaria a Amazônia ter que comprar água do Sudeste para abastecer suas famílias, suas cidades. Ô Ailton, Os rios deles dá cheios para de fúria. poder. Desculpa te interromper, Ailton, mas dá para a gente poder mensurar, em algumas palavras, o atraso ambiental que o Brasil atravessou nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro? Nós conseguimos fazer uma coisa extraordinária, que foi predar todo o equipamento, danificar toda a estrutura. As pessoas gostam de usar a expressão ferramentas. As ferramentas de gestão ambiental elas foram desmanteladas intencionalmente, a base de dados destruída. Quer dizer, parecia que a gente estava vivendo uma guerra civil ou que tinha um governo estrangeiro invadido a gente para destruir a infraestrutura de governança do país. Então, a ambiental do Brasil ficou totalmente aleijada. Está tentando ainda se levantar. É Perfeito. trágico que a área ambiental do nosso país tenha sido totalmente predada. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, foi desfeito. Agora estão montando um conselho de novo. Quer dizer, imagina uma empresa, já que todo mundo gosta de pensar em mercado, mercadoria, vamos imaginar uma empresa bem estruturada, que um CEO, um gerente doido, tomasse posse dela e começasse a demitir todo mundo, arregaçar com tudo, quebrar tudo, gastar tudo e bagunçar a contabilidade. Aí ele devolve a empresa depois, 4 anos depois, e fala com você: e aí, tem panetone para o Natal? Sim. Nem se for a Balduco. Eles vão falar: não, cara, não dá, não tem panetone para o Natal. Sim. A gente tem um pequeno delay entre a minha fala e a fala do Ailton, por isso que às vezes eu acabo falando e o Ailton ainda não concluiu. Enfim, a gente tem um pequeno delay aí da conexão, mas enfim, a gente está conseguindo se entender e está conseguindo se ouvir aqui. Ailton, eu queria que você fizesse um breve comentário, né, da sua avaliação sobre o Ministério dos Povos Indígenas, né, que nós temos atualmente à frente do Ministério a ativista Sônia Guajajara, que tem feito um trabalho a respeito de trazer à pauta pública o assunto que remete aos povos originários. Muito importante que a gente tenha, assim como a Constituinte completa 35 anos e não demarcou as terras indígenas, importante que a gente tenha um ministério que, mais uma vez, indica que existe, dentro do aparato do Estado brasileiro, a obrigação de atender as populações indígenas. Quer dizer, é um dispositivo de política pública que precisa ser acionado
parabéns. A questão é que o mais relevante a falar sobre esse assunto não é nem avaliar, não dá para avaliar um ministério se estabelecendo de uma maneira tão difícil e numa circunstância como essa do governo Lula. Então, assim, o mais grave para mim é o fato deles terem criado o Ministério e ter retirado do Ministério da Justiça a instância que historicamente fazia o acompanhamento dos processos de demarcação de terras indígenas e botar num ministério que não tem como acionar os dispositivos necessários. Por exemplo, o Ministério da Justiça podia convocar a Polícia Federal e mandar eles irem executar uma ação. Uma desintrusão, tirar garimpeiro, tirar gente que está invadindo um bem público. As terras indígenas é da União. As terras indígenas não são propriedade dos indígenas. As terras indígenas é patrimônio da União. Então, a União tem que proteger, defender, tem que fazer a defesa desses territórios, né? E como que esse ministério que está se erguendo vai mandar as Forças Armadas e tirar os garimpeiros da terra Yanomami? Né? Tem coisas que têm suas proporções. Então, eu acho que pegou mal o governo ter tirado do Ministério da Justiça uma atribuição constitucional que já estava lá, para atribuir a uma agência nova que o Estado está criando e que ainda não tem nem perna. Então, aí primeiro o senhor é do Lula, o senhor tem conversado com ele? Não, eu não tenho esse trânsito, eu não tenho nenhuma, não estou integrando nenhum comitê, nenhum conselho de política governamental, faz muito tempo. Eu estou mais dedicado a escrever meus livros, fazer o ciclo de estudos selvagens, que é uma experiência que eu comecei há 5 anos atrás, junto com a Ana Dante, que publicou o meu mais recente livro, que é essa belezinha aqui, ó. Estou botando na frente da câmera. Um rio... Um pássaro. Isso. Um pássaro. Então, isso aqui não é propaganda, não. É só para encaixar o edital. Eu estava falando que o ciclo de estudos selvagens, esse tipo de publicação, onde eu posso estender um pouco mais meus comentários sobre crise climática, ausência de paradigmas, colapso e uma afirmação radical de que nenhum governo tem o poder, a capacidade de atender a todas as questões contemporâneas e que o modo de governar o mundo hoje está errado. É como se a gente estivesse insistindo que esse modo de governança, inaugurado com o evento da industrialização, as guerras e tal, que isso é um modo de governar o mundo, isso é um modo de destruir o mundo. A biosfera do planeta não aguenta tanto doido jogando bomba para todo lado o tempo todo. É uma boçalidade. É muito curioso, porque tem um cálculo do painel do clima que diz qual o país que emite mais gás, né? Os poluentes. Eu queria saber quem é que vai calcular o míssil, uma centena de mísseis jogados na bacia do Mar Negro ou naquela região ali da Cisjordânia. Esses bombardeios constantes durante 1 ano, 2 anos, por que eles não vão lá medir o carbono dessas bombas? Elas estão abalando a atmosfera do planeta. É interessante que os caras vão para a conferência do clima e ninguém pergunta, e as bombas? Tá certo. Eu estou deixando um espaço porque eu fico com medo de falar em cima da sua fala. Por isso que a gente está com esse delay, então eu estou deixando um espaço entre a sua fala e a minha. Ailton, você foi recentemente... Tá certo. Você foi recentemente eleito, né, para a Academia Brasileira de Letras, para a ABL, essa instituição literária centenária que existe no Rio de Janeiro, se tornando o primeiro representante indígena dessa instituição. O senhor já se sente imortal, Ailton? Eu sei que o senhor não gosta muito desse termo, mas é o termo usado dentro da ABL. Então, mas está sendo interessante, é uma fricção. É interessante como que, de repente, uma coisa que parece que estava acomodada ganha expressão, essa história do Ailton ser
admitido na Academia Brasileira de Letras está gerando muito mais efeito do que eu imaginava. Eu também estou admirado. Eu fui visitar a primeira oportunidade de estar no chá da academia, eu fui fazer isso quinta-feira passada. Fui lá visitar os meus colegas da academia e tive a oportunidade de participar de uma reunião sem direito de voz. Eu até ri da situação toda, porque eu pensei, logo agora que todo mundo quer direito de fala, eu fui participar de uma reunião numa instituição que me tira o direito de fala. Era para eu ficar calado. Então, assim, eu achei muito interessante. Acompanhei, foi muito simpático, interessante, mudo. Eu estava parecendo uma coruja, né? O olho arregalado, mas sem fazer barulho. E foi muito interessante, porque os meus colegas têm 90 anos, 92, e nós estamos, inclusive, nos últimos 2 dias, sob o impacto da passagem de Alberto Costa e Silva, que é uma pessoa queridíssima no meio literário. Eu não cheguei a ter convívio com ele, ele é um embaixador e trabalhou muito tempo voltado para a história da África, cultura, e é a grande referência para os estudos africanos é a obra dele. Ele é um mestre, e diplomata, escritor, poeta, e amigo de milhões de pessoas, e que me toma também a atenção o fato de eu ter visitado a academia na ocasião em que ele já não podia mais estar presente. Mas eu estou dizendo que os meus colegas, a maioria deles, estão de idade, são 80 e tantos anos, 90 anos, e é claro que tem pessoas com idade e que são surpreendentemente ativas e energéticas, tipo Fernanda Montenegro, imagina, né? A Heloísa Buarque. Então, tem muita gente... o Gil, né, que tomou posse, foi fazer show e não voltou mais. Ele está dando show pelo mundo inteiro. Então, tem uma turma muito ativa e eu espero animar a conversa com eles sobre um projeto que eu acho que cabe muito bem à minha situação na academia, que é de levar as línguas indígenas do Brasil para dentro da academia, porque a Academia Brasileira de Letras, ela fala português. Então, a gente quer chamar a atenção para o fato de existirem mais de 200 línguas originárias no nosso país, apesar da história dramática, esses povos ainda têm suas línguas maternas, e nós estamos vivendo a década das línguas indígenas no mundo. É um programa animado pela Unesco e por outros programas das Nações Unidas para salvaguardar as línguas originárias. Eu vou levar isso para a academia e acho que já é assim, o maior efeito que a gente poderia obter, lembrando que português é a língua que nós compartilhamos, mas alguém já até disse que ela deveria se chamar língua brasileira, ao invés de língua portuguesa. Lá em Portugal mesmo eles acham isso. Interessante, Ailton. Tenho certeza que vai ser uma contribuição muito grande para a sociedade como toda a sua voz lá dentro. Assim que você puder falar, né? Tem um limite para isso? Tem um tempo de maturação dessa votação pós-eleição, é isso? Tem uma data para tomar posse, tem uma liturgia. No dia 5 de abril do ano que vem, eu vou vestir o fardão da academia numa cerimônia onde eu vou ser iniciado nos ritos da casa, da Academia Brasileira de Letras. E tem toda uma coisa mesmo, tem aquela roupa bordada. Dizem que antigamente tinha até um chapéu, que eu fico feliz de não ter mais. Tá certo, maravilhoso. Ailton, durante a eleição da academia, o senhor teve envolvido aí com uma polêmica com outro líder indígena também, escritor, o Daniel Munduruku, né? Ele chegou a falar na imprensa e tal, de que havia uma quebra de pacto entre vocês. Assim, ficou alguma rusga? Vocês se falaram depois? Como é que ficou essa situação? Bem, foi
foi uma situação que eu nem conseguiria chamar de polêmica, polemizar a polêmica, porque uma polêmica supõe, pelo menos, uma tese, alguém contestar a tese, depois ter uma réplica, uma tréplica, não teve isso, não. O que teve foi uma certa falta de gentileza do Daniel de declarar a um jornal sem nenhum diálogo comigo de que eu havia traído um acordo com ele de ceder a ele a precedência de entrar na academia, como se aquilo lá fosse um lugar onde nós, aqui fora, decidimos quem vai lá para dentro. Isso é um grave equívoco. Se tem uma coisa que não vai encontrar empatia dentro da Academia Brasileira de Letras, é alguém que está do lado de fora jogando pedra lá dentro. Isso foi observado por todo mundo. E eu não precisei fazer nada. Na verdade, eu fui... A minha candidatura foi feita pela Academia Mineira de Letras, onde eu sou membro da academia. Então, é como se eu estivesse saindo de um time brasileiro para jogar na seleção, só isso. Não, boa. Tá certo. Ailton, nosso tempo está terminando. Adorei o nosso bate-papo aqui. Espero que tenha sido bom para você do outro lado também. Que bom, então, a gente tem essa posse no ano que vem, já está no calendário, então, para que possamos acompanhar a sua chegada à BL. Tenho certeza que vai ser muito frutífero a todos nós. Você está convidado, tá bom, Valmir? Opa! Com todo prazer estarei lá. Isso. Dá um jeito aí de trocar o óculos, porque você vai para o Rio de Janeiro. Tá certo. Ailton, eu estive agora, só para concluir, acabei de lembrar de um negócio interessante. Eu estive agora, recentemente, agora no final de semana, na Flip, na Festa Literária de Paraty, né? E lá estava a Glicéria Tupinambá. Ela fechou, inclusive, os debates e tal. E ela falou sobre a volta do manto Tupinambá para o Brasil, que estava em museus europeus, né? Como é que você tem visto essa volta dos acervos de povos originários para a exposição dentro do próprio país? Você tem acompanhado isso, Ailton? Eu acompanho isso desde quando isso não acontecia na década de 80, e tinha uma campanha de povos da África, da América Latina, exigindo que os grandes museus europeus que saquearam essas culturas americanas devolvessem pelo menos alguns objetos que eram considerados sagrados. A máscara dos tucanos do Alto Rio Negro, que os padres retiraram de lá e levaram para os museus, o Museu do Vaticano e outros museus em Bruxelas, na Europa, e muitos outros artefatos que eram considerados ritualísticos e que os parentes reclamam sua devolução, sua repatriação. Na década de 90, esse movimento se fortaleceu e agora ninguém segura. A Grécia também quer que o Louvre e que a Inglaterra devolva as colunas que eles arrancaram de lá quando estavam saqueando a Grécia. São guerras de saque. E é uma pena que essa cultura do museu tenha se espalhado pelas colônias do mundo inteiro, se tornando uma espécie de extensão do modo colonial de gerir a história, gerir o sentido da história. Porque quando você saqueia um povo, um país, e leva os objetos dele e expõe no museu, é como se você estivesse executando aquele ritual primitivo de cortar a cabeça dos seus inimigos e pendurar no portal da cidade. Isso aí é uma história bárbara de sei lá quantos mil anos atrás, talvez 8, 10 mil anos atrás, mas demonstra que a gente não evoluiu muito. Quer dizer, a gente continua pendurando a cabeça das pessoas no portal de grandes palácios. Tá certo, Ailton. Muitíssimo obrigado, então, pela nossa entrevista, pelo bate-papo aqui na coluna Veja a Gente no YouTube. Te agradeço demais. Tamo junto. Forte abraço. Até breve, Ailton. Então, nós fizemos hoje um café com Valmir. Um café. Eu tô com água aqui, mas tudo bem. Água e café, então, com Ailton Krenak e Valmir. Tá certo. Você toma café? Oi? Você toma café? Eu tomo café, claro. Você toma café? Sim. Nós ganhamos um café aqui. Boa noite. Pronto. Bom boa dia. noite. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. É isso, gente. Conversamos
Hoje, com Ailton Krenak, ambientalista, filósofo, escritor. Lá no começo eu acabei não falando, mas ele é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Juiz de Fora, autor dos livros, como eu já falei recentemente, Ideias para Gerar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral, entre outras obras, agora imortal da Academia Brasileira de Letras. Ailton Krenak, sempre uma voz atuante na sociedade. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima segunda com mais um Coluna Veja Gente aqui no YouTube. Até já. Tchau, tchau. Valeu.